aqui. We say welcome in our church. We say welcome. Isso chega, bem-vindo na nossa igreja. Yeah. Today we're gonna look in our Bible in the book of Mark. Hoje nós vamos ver o livro de Marcos. I want you to open your Bible, but at the same time I want you to follow the text. E nós vamos abrir a nossa Bíblia e seguir o texto. And I want you to take this text in your mind as a story. E eu quero que você leia e entenda o texto como uma história. If you just take it as a story, like you are sitting somewhere and somebody telling you a story. Então imagina como se fosse uma história, que você está sentado aí e alguém está contando uma história. That will help you to identify some words. Porque isso vai ajudar nós a entendermos algumas coisas. Can you read for us? Então vamos ler Marcos 3, do 1 ao 12. Jesus entrou novamente na sinagoga, e ali havia um homem com uma das mãos atrofiada. Eles observavam Jesus de perto para ver se curaria o homem no sábado, procurando um motivo para acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: "Levante-se e venha para o meio." Depois Jesus lhes perguntou: "O que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar?" Eles, porém, permaneceram em silêncio, olhando com raiva para os que estavam à sua volta, e profundamente entristecido por causa do coração endurecido deles, disse ao homem: "Estenda a mão." Ele a estendeu e a mão foi restaurada. Naquele momento, os fariseus saíram com os herodianos e começaram a conspirar para matar Jesus. Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galiléia e da Judéia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo o que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, das regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por causa da multidão, ele disse aos discípulos que lhe preparassem um pequeno barco para evitar que os comprimissem, pois ele havia curado muitas pessoas, de modo que os que sofriam com doenças se lançavam sobre ele para conseguir tocar nele. Sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: "Tu és o Filho de Deus." Hallelujah. Yes, continua. Contudo, ele os advertia severamente para que não o fizessem conhecido. Amen. Let's just pray a bit, please. E vamos orar. Just open your heart, your mind, Só abra o seu coração, a sua mente, and say this: God, E- help me to understand. e diga isso: Deus, me ajude a entender, And to learn. para aprender. Hallelujah. Lord, I thank you. I bless your name. Senhor, nós te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Because you are here porque o Senhor está aqui, and you know all the details. e na sua mesa santa. Hallelujah. Aleluia. Spirit of God, Espírito de Deus, awake our spirit. acorde o nosso espírito, desperte o nosso espírito. Awake our spirit. Acorde o nosso espírito. Awake our soul. Desperte a nossa alma, In Jesus' name. em nome de Jesus. Amen. Amen. Look at the story. Então veja a história. This story probably happened in Capernaum. Essa história provavelmente aconteceu em Cafarnaum. Was the second week when Jesus was in the temple. E era a segunda semana que Jesus estava no templo. And when the whole city, E a cidade inteira they are expecting Jesus. estava esperando Jesus. All the city. Toda a cidade. So when Jesus come to the temple, Então quando Jesus entrou no templo, everybody was looking at him. todo mundo estava observando ele. And the second thing, E a segunda coisa. and everybody was expecting miracles. E todos estavam esperando milagres. Look at this. Everybody Todo mundo. was expecting a miracle to happen. Todos estavam esperando o milagre acontecer. And when Jesus come in,
E quando Jesus entrou, Jesus, he knows everything there. Jesus já conhecia tudo lá. He knows that there is somebody here, his hand is paralyzed. It's not working. Ele sabia que a mão de uma pessoa estava paralisada, não estava funcionando. Please look at this. All the people there Todas as pessoas lá are expecting miracles. estavam esperando milagres. Everybody. Todo mundo. And Jesus come to the temple. Então, quando Jesus entrou no templo, He knows everything. ele sabe tudo. Ele sabe de tudo. So we have people are expecting, Então, nós temos pessoas que estavam esperando and we have Jesus that he want to do something. e nós tínhamos pessoas que estavam esperando e Jesus que sabia que iria acontecer alguma coisa. With what perspective you come to the church today? Então, com que expectativa você entrou hoje aqui? This is very, very strong story. E essa é uma história muito forte. Can change your day. Pode mudar o seu dia. Can change your history. Pode mudar a sua história. Are you expecting as you come here? Are you expecting or you come to do some work? Então, você veio aqui esperando algo da parte de Deus ou para fazer alguma coisa? Make different? Yes, make different. Fazer a diferença, sim. Why? Because if you are coming here to do 1, 2, 3, it's okay. Porque se você veio aqui para dar check na sua lista, tá tudo bem. But if you are coming here expecting that God will visit you, God will come and touch you, Mas se você veio aqui esperando que esperando Deus te visitar, te tocar, the response of the heaven is going to be different. a resposta do céu vai ser diferente. Why? Because the word miracle Porque a palavra milagre is supernatural things happening in natural life. significa que algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida natural. This is a miracle. Isso é um milagre. Miracle Milagre is a sign é um sinal to somebody is having connection with another world. É um sinal de que alguém aqui está tendo uma conexão com algo de outro mundo, fora do mundo. If you look at the Portuguese dictionary, if you say what is miracles, it would tell you miracles is a sign to support or to witness the man of God. E olhando no dicionário, a palavra milagre significa A sign um sinal or somebody, ou algo, alguém, he is a prophet um profeta, or he is supported by the heavenly power. ou que ele está sendo tocado por algo sobrenatural, pelo poder de Deus. I'm gonna repeat this again. E vamos ver de novo, falar de novo. How you come here today? Como você veio aqui hoje? Are you coming to just to finish the series Você, of the miracles, Você- or you are expecting something? você veio para terminar a série ou você veio esperando algo de Why Deus? you study your Bible? Por que você estuda a Bíblia? Because to say I finish, or you're expecting God changing you, God making something different. Você estuda a Bíblia para terminar algo, para dar um check na sua checklist, ou para esperar algo de Deus, receber algo de Deus, ser transformado por Deus? The people at the temple are expecting miracles. As pessoas na sinagoga estavam esperando milagres. And Jesus, he knows the person that he need the miracles to happen in his life. E Jesus conhecia a pessoa que precisava de um milagre. Fantastic. Isso é fantástico. But another side, Mas numa visão diferente. the Pharisees, Os fariseus, they are looking to get some mistake in Jesus. eles esperavam encontrar algo em Jesus, encontrar um erro em If Jesus. he make a miracle today, we will kill him. Se ele fizer um milagre, fazer algo, a gente mata ele. Religion, Religião, religious.
Isso é religiosidade. They don't. Yes, they have the title. They are serving the Lord. Eles tinham o título, eles serviam a Deus de título, But inside they are different. They are not working on the same way that God prepared them to work. mas dentro deles eles não andavam do mesmo jeito que Deus queria que eles andassem. So Jesus said, Então Jesus disse: "You man, Você, homem, stand up." levante-se. Wow. So Jesus knows you. Então Jesus te conhece. Jesus knows your problem. Jesus conhece os seus problemas. Jesus, he knows that dark area that you are not yet surrendered to him. Jesus conhece as áreas do seu coração que você não entregou a Ele ainda. He knows. Ele sabe. The shivered hand of that man is dry. It's dry. He cannot move it. A mão atrofiada do homem estava ressequida, ele não conseguia mover. The theological translation say that is mean a life of a believer that is still dry. You in your heart, yes, you praise the Lord, you pray hard, but there's a dry area in your life. E teologicamente significa, a mão do homem significa que na nossa vida nós temos áreas ressecadas que nós não conseguimos entregar ao Senhor. Dry. Seca. No life in it. Na sua vida ainda. You praise the Lord. Yes, hallelujah. Você louva a Deus, aleluia. But you are not released. Mas você não consegue entregar. And Jesus come from somewhere to Capernaum to visit this man. E Jesus veio de algum lugar a Cafarnaum para visitar esse homem. Jesus made 7 miracles on Saturday. Jesus fez 7 milagres no sábado. If you can count from Matthew up to John, Jesus made 7 miracles. Se você contar de Mateus a João, Jesus fez 7 milagres. And every time he make that miracles, e toda vez que ele fez esses milagres, today is Saturday, you don't need to do that. Alguém falava: hoje é sábado, você não pode fazer. You should keep the Sabbath. Você precisa manter o sábado. You should be a religious man. Você deve ser um homem religioso. Jesus said, I'm not made for the Sabbath. Sabbath made for me. E Jesus disse: eu não fui feito para o sábado foi feito para mim. I do what I should do. Eu faço o que eu devo fazer. I come to do what God called me to Porque do. eu fiz fazer o que Deus me mandou fazer. All the week is holy. Então toda semana é santa. You don't need just to praise God on Saturday, on Sunday. Você não precisa adorar a Deus só no sábado ou trazendo para os dias de hoje só no domingo. No. You can praise the Lord in your house. Você pode adorar a Deus na sua casa. You can worship God when like Have selling the fruits, praise the Lord, showing the goodness of God in your life. Você pode adorar a Deus de várias formas, entregando algo a alguém e adorando a Deus fazendo isso. Miracle was a sign that Jesus, he is the man from heaven. E então os milagres foram um sinal de que Jesus é alguém que veio do céu. Because of that we say miracle is a sign. Então por causa disso nós dizemos que os milagres é um sinal. It's a sign. É um sinal. You know why Muhammad up to today is not known by the Jewish people? He's a prophet. Você sabe por que Muhammad não é reconhecido hoje como um judeu? He's not a prophet. Porque ele não é um profeta. Why? Because in whole life of Muhammad there is no one miracle. Porque na vida inteira de Muhammad ele não fez nenhum milagre. There is no. Because of that, the Jewish people, they don't recognize him as a prophet. E por causa disso os judeus não reconhecem ele como um profeta. What is the sign of God in your life? E o que é um sinal de Deus na sua vida? What is? O que é? Did God make a miracle in your life?
Se Deus fizer um milagre na sua did vida, God transform your life? se Deus transformar a sua vida, Miracle is a sign that God's presence in your life. o milagre é um sinal da presença de Deus na sua vida. Another thing, E outra coisa, Jesus said to the man, Jesus falou para o homem: lift up. levante-se. Look at the word. I say, this story is so nice, so nice. Então essa é uma história muito maravilhosa, incrível. When the man is up like this, Quando o homem estava em pé assim, in the book of Luke, no livro de Lucas, he say his right hand. disse que a mão dele estava ressequida. Here in Mark, there is no other details, but in Luke, he say his right hand. No livro de Lucas diz que era a mão direita dele. E no de Marcos não especifica. And the Bible say, E na Bíblia diz: stretch your hand. levante a sua mão. Look at this. There is something very important here. Jesus didn't say him, be healed first. Jesus não disse para ele ser curado, não curou ele He primeiro. say, lift your hand. Ele falou para ele levantar a mão primeiro. Jesus como vai how I lift my hand and it's dry. Como ele vai levantar a mão se está seca, se está atrofiada? How? Como? This is our problem. E esse é o nosso problema. We don't believe. Nós não acreditamos. Because of that, we're still dry. E por causa disso, nós ainda Even estamos secos. though your life is written in the book of life, but you are still not doubting God. Está escrito no livro da vida, mas você ainda duvida. That's why you are not released. Isso é porque você ainda não liberou. Release what is the dryness that happened in your life? Então, qual é a sequidão que está acontecendo na sua vida? What? O quê? Today, this morning, Então, hoje, nessa manhã, Jesus here Jesus está aqui to bring life to that dry area. para trazer vida para essa área da sua vida. Look, he is in the second week in Capernaum, and he come to bring healing to that guy. Então, era a segunda semana dele em Cafarnaum e ele veio para trazer cura para aquele homem. But at the same time, Jesus is coming to declare heaven, to declare that God have mercy. Mas, ao mesmo tempo, Jesus veio para declarar os céus, para declarar que Deus tenha misericórdia desse povo. Miracles, Milagres, sign, sinal, and he also lead. Guia. milagres, sinais, e ele também liderou o caminho. Guia. Ele também guiou. Very good. So, when Jesus made miracles, Então, quando Jesus fez os milagres, the fez o religious milagre, come to start to make a discussion with him. os religiosos veio para discutir com Jesus. Jesus get angry. E aqui no texto diz que Jesus ficou com raiva. Because he tell them, is it to do good on Saturday or bad? E ele disse, é melhor fazer o bem ou o mal? O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? And the Pharisees are so silent. Então os fariseus se calaram. Ninguém responde. Pessoas, e aí? Nós fez bom ou errado na domingo? Ninguém está falando. E a Bíblia fala que Jesus ficou com raiva. E falou, rapaz, levanta. Levanta sua mão. E o céu foi glorificado. But it didn't stop here. Mas ele não parou aqui. The Bible said, A Bíblia diz when Jesus went out, que quando Jesus saiu, the people start to follow him. as pessoas começaram a seguir ele. Why?
Because he made more miracles. Porque ele fez mais milagres. Not just to show himself, not just to show himself. Não só para ele fez milagres não para se amostrar, But to take attention, miracle is not a stop point. mas para mostrar que o milagre não é um ponto de parada, não é onde termina. Very good, very good. Milagre não um ponto de parada. Milagre guia para saber mais o que é Jesus. Quanto milagre aconteceu na nossa vida? Ano passado Deus fez esse milagre para mim. E esse ano vai fazer ou não? Why I just get to stop to who? No, it's not a point to stop. Então a gente não pode achar que isso é um ponto de parada. No, Não é um ponto de parada. He's leading you more deeper in Him. Ele está te liderando para um lugar mais profundo nele. Because of that, E por causa disso, when the people hear that Jesus passed, quando as pessoas ouviam que Jesus they will passou, leave everything eles deixavam tudo and they will go where He is. e eles iam até ele. The Bible said E a Bíblia diz they was with Jesus 3 days, no food, no water, no food. Sorry. que Jesus por 3 dias Ensina eles, they teaching them eles ensinou a eles for 3 days. por 3 dias They don't have food. sem comida. Why? Por quê? The miracle make them hungry for Jesus. Porque o milagre fez eles famintos por Jesus. So, miracle is not a stop point. Então, milagre não é um ponto de parada. Miracles can lead you to know Jesus, who is. Milagre te lidera para reconhecer e ver quem Jesus é. I remember in the book of Acts, E no livro de Atos, when Peter and John they heal one man paralyzed. que quando Pedro e João curou um homem que estava paralisado. Everybody was looking at Peter. Todos estavam olhando para Pedro. Are expecting. Todos estavam esperando Será algo. Peter pode fazer para mim também? Em português, desculpa. But Mas Peter very fast say, Pedro, de uma forma muito rápida, disse: no noise, Jesus. Não a gente, Jesus. Miracle lead you Então, o milagre te guia into know more who is Jesus. de precisar mais de Jesus. Jesus more than miracle. Então, Jesus é mais que milagre. And the people here, E as pessoas aqui, when they start to get to know Him more and more, quando eles começaram a entender Jesus mais, He is the Son of God. Ele é o Filho do Homem. Hallelujah. They get to know more. Eles conheceram mais a Jesus. He is not just a prophet. Ele não era só um He profeta. is not just a healer. Não era só um Healer, a pessoa cura. curandeiro. Curadeiro. He is not just curadeiro. He is the Son of God. Ele era o Filho do Homem. Why he is Son of God? E por que ele era o Filho de Deus? Because the people of Israel for a long time are expecting that the Messiah will come and save them. Porque por muitos anos, por muitos séculos, o povo de Israel esperou que o Messias viesse e salvasse eles. And here they are seeing it. This is the Son of God that the Torah told about him. E então eles viram que esse é o Filho de Deus que a Torá falou. The one who start to bring us close to God. Aquele que começou a nos trazer, iria nos trazer mais perto de Deus. Where did you stop to know more about Jesus? Então, quando você parou de saber mais, conhecer mais de Jesus? In which miracles that you stopped? Quando parou de acontecer milagres na sua vida? No. In which miracles that you stopped? Em qual milagre você parou? When you don't have o tempo que você não tem mil reais
e Deus trazer 2000, você parou lá? Será você parou o tempo que você está chorando para carro, chegou o carro, agora isso não é mais na igreja. Jesus is more than miracle. Jesus é mais que milagres. Can you close your eyes, please? Vamos fechar os olhos, por favor. Let us reflect a bit. E vamos refletir um pouco. In this story, Nessa história, Jesus is here, he knows you. Jesus está aqui, ele te conhece. He knows exactly what is the dryness. Então Jesus sabe exatamente qual a área que você precisa, a Como- área que está seca As na I sua say, vida. the theological teachers saying that dry is mean an area in your life, in my life. E os teólogos dizem que a mão ressequida do homem significa uma área na nossa vida que está ressecada, que está seca. Can you allow Jesus to E você pode permitir que Jesus Lord Jesus, Senhor Jesus, you are more than what I think. você é mais do que o que eu penso. You are more than what I learn. Você é mais do que eu aprendi. You are more than what I studied. Você é mais do que o que eu estudo Today, hoje. as you are here, Como você está aqui, take me deep. me leve a um lugar mais profundo. Open my mind. Abra minha mente. Remove the confusions Tire toda a confusão. and help me to know you more. E me ajude a te conhecer mais. Allow me to follow you, Lord. Me permita te conhecer e te seguir, Senhor. My capacity is so little, so limited. Porque a minha mente é limitada. I want to walk with you, Lord. Mas quando eu ando com o Senhor, I gotta know more. eu conheço mais. Believe in you more. Eu acredito mais. Believe in you in more things can happen. Eu acredito que mais pode acontecer. Father God, Senhor Deus, can we stand up, please? a gente pode se levantar, por Please. favor? I don't know what's God want to do now, Eu não sei o que Deus quer fazer but agora. I know that there's a different presence. Mas eu sei que existe uma presença Exactly diferente what's neste happening in lugar. Capernaum long time ago. Exatamente o que aconteceu em Cafarnaum há muito tempo Be atrás. busy right now, please. Don't be confused. Be busy with God. Talk to God. Fale com Deus nesse momento. Talk to God, please. Fale com Deus. Miracle is not a point of stop. Milagre não é um ponto de parada. Miracle is he lead you more to know of the power of the Son of God, Son of a living God. O milagre te guia a conhecer mais de Deus, mais do poder de Deus. As more you're open now, God will visit you. As more you are expecting, God will change. Hallelujah. Quanto mais você espera, mais Deus muda. Mas Deus te muda. Oh Lord, Senhor, release your power. Release your power. venha com o teu poder. Release your power. Venha com o teu poder. Release your power. Venha com o teu poder. Miracle is a sign. Milagre é um sinal. Miracle is a leader. Milagre te guia. Because Jesus is more than miracle. Porque Jesus é mais que milagre. É mais que um milagre. To be a religion man Ser um homem religioso will stop you to know about Jesus. te impede de conhecer mais Jesus. To be religious, Ser religioso, you will not know the sign of God, the time of God. você não vai conseguir discernir o tempo de Deus. Hallelujah. Yes. The Bible said
A Bíblia diz when the people start to see miracles, que quando as pessoas começaram a they ver get milagres, to know this is the sign eles entenderam que isso era um sinal of a heaven dos céus to redeem, para redimir, to save, para salvar, to build a relationship. para construir um relacionamento com Don't Deus. be religious Então não seja religioso. to not know what is the time of God. Não seja religioso a ponto de não saber discernir o tempo de Deus. When miracles and signs happen, Quando milagres e sinais acontecem, is God declaring more of His É- insight. é Deus declarando mais do que está no coração dele. So don't stop in that miracle. Então não pare naquele milagre. Can you lift your hand, please? Você pode levantar as suas mãos. Oh Lord, Senhor. I do believe something going to happen now. E eu acredito que algo vai acontecer aqui agora. I will not touch anybody. E eu não vou questionar, não vou olhar No, para I will ninguém. not touch anybody. I will not touch anybody. Eu não vou tocar em ninguém. I will not come to pray for you. E eu não vou chegar e orar sobre você. I wanna you to experience the Spirit of God here by yourself. E eu quero que você experimente do poder de Deus por você mesmo. The Son of a living God O Filho do Deus vivo is here. está aqui agora. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Aleluia. Lord God, Senhor Deus, faça o que estive na sua coração agora. Liberta. Abre nossa mente. Na mesma maneira, o tempo você ressuscitou, você abriu a mente de sua discípulo para entender escritos. Abra nossa mente, nosso coração, para entender que nós, a geração que você fazendo através dele, mudando história, mudando o que nossos pais viverem. O nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, toca nessas memórias. Deus, puxa as pessoas aonde que eles pararem muito tempo, dando glória para um sinal, para um milagre. Deus, você, dentro de você tem mais, a mais. So, hoje, Deus, ajuda nós a fazermos mais etapa para frente, etapa para profundo, etapa além de onde nós estamos parando, Deus. Por favor, deixa sua mão só na cima. Aí não vai tocar ninguém. Move of the Spirit of God. se mova aqui neste lugar, Espírito de Deus. Move, Holy Spirit. Se mova, Espírito de Inspect Deus. our heart. Inspecta, Inspect our heart, Lord, Holy Ghost. inspeciona o nosso coração. Oh Lord God, oh Lord God, oh Lord God, oh Lord God. Senhor Right now, Deus. right
right now, in Jesus' name. Aqui neste lugar, In Jesus' agora, em name, nome de right now, in Jesus. Jesus' name. Em nome In de Jesus' Jesus. name, Lord. Em In nome de Jesus' name, Lord. Jesus. In Jesus' name, yes, Lord. Em nome Here, de in the name of Jesus. Jesus, here. In Jesus' name, Lord God, in Jesus' name. Oh, Father God, give ability for this mouth, for this heart to express you right now in Jesus' name. Que dê habilidade a nós para te expressar. Oh, Lord em God, nome de spread this Jesus. heart and Lord, fill it Examine o in nosso Jesus' name, coração, Lord que God. nós sejamos cheios Feel em nome it, de Lord Jesus. God. This dryness, make it more sensitive into your presence. That you, Jesus Christ, more than what we learn, more than what we expected. Em nome de Jesus, nessa área que o Senhor encha com a tua presença, com mais de ti. The Bible said, A Bíblia diz when Jesus get out of the temple, que quando Jesus saiu do templo, the people didn't go to them house. as pessoas não foram para suas casas. They start to follow Jesus. Eles começaram a seguir Jesus. Why? Por quê? Because they want more miracles, Porque eles queriam ver mais and they milagres want more to learn about Jesus. e eles queriam conhecer mais Jesus. A milagre deixa nós seja mais para Jesus. A Deus que chegou na nossa corpo. Lord God, I thank you for tonight, for this morning, Lord. Senhor, eu te agradeço por essa manhã. Thank you the way how you speak into our mind and heart. Obrigado pela maneira que o Senhor está falando a Thank nossa you mente, because ao you nosso bring this coração. principle into our life. Obrigado porque o Senhor trouxe e vai trazer esse princípio para a nossa vida. That our life don't stop in one miracle. Que a nossa vida não para em um milagre. And miracles just gonna lead us to know more about who you are. Mas que os milagres vão nos fazer conhecer mais de Ti. So Lord God, Então, Senhor Deus, from today, a partir de hoje, I'm moving out from where I was. eu estou saindo do lugar que eu estava. I don't want to just be stopped where you did good. Eu não quero parar onde o Senhor fez alguma coisa. I want to go deeper to know Eu you. quero conhecer mais profundamente a Ti. Change, Lord, my mind. Muda a nossa mente. Any religious way, Father God, remove it that stop me. Tira toda a religiosidade que nos impede de conhecer All a the Ti. traditional that Toda, stop me toda a tradição que me para, que to me know impede, to know you more. que me impede de te conhecer mais. We bless you, Lord. Nós te agradecemos, We acknowledge you, Lord, nós te reconhecemos, because you are great. porque o Senhor é bom. In Christ Jesus' name we pray. Em nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Don't stop where God make a miracle. Não pare onde aconteceu aquele milagre. Go where Jesus is. Vá e siga Jesus aonde Ele está. Amen. Amém.